ciências. Abra seu livro de ciências na página 36. A alimentação dos seres vivos. Cada ser vivo tem um jeito próprio de se alimentar. Vejamos alguns exemplos a seguir. Os animais se alimentam de outros seres vivos. Observem as fotos abaixo. O que os animais estão comendo? Esta primeira imagem é de uma capivara. As capivaras se alimentam de plantas, como o capim e a grama. Aqui você tem a onça pintada. Ela se alimenta de outros animais, como capivaras e jacarés. Existem animais que se alimentam apenas de plantas. São os herbívoros, como a capivara, o boi e o cavalo. Outros animais, os carnívoros, se alimentam apenas de animais, de carne. A onça, a aranha e o tubarão são exemplos de carnívoros. Há animais que comem tanto plantas como animais. São os onívoros. E é o caso da galinha, do lobo-guará e do mico-leão dourado. As galinhas, por exemplo, comem sementes, folhas, insetos e minhocas. Questão 1. Contorne o nome de um alimento consumido pela capivara. A capivara é um animal herbívoro. Os animais herbívoros se alimentam apenas de vegetais, folhas, plantas, frutas. Leiam as palavrinhas e circule o alimento da capivara. Agora, na página 37. As plantas produzem o próprio alimento. As cavernas, como na foto A, são ambientes muito escuros, em que poucos seres vivos conseguem viver. Lá, podemos encontrar algumas sementes brotando, mas as plantas não conseguem crescer e logo morrem. Isso acontece porque as plantas só sobrevivem quando recebem luz do sol, como na foto B. Elas usam a luz para produzir o próprio alimento, a luz do sol. Além da luz, elas precisam de água e do gás carbônico presente no ar. O gás carbônico é produzido pela respiração dos seres vivos. Observem esta primeira foto, a foto A. É o interior de uma caverna. Ela fica no estado de Goiás. O nome desta caverna é Caverna São Bernardo. Observem que não há vegetação, não há plantas, porque não tem luz solar, não tem luz do sol. As plantas precisam da luz do sol
para viver. Nesta segunda foto, a foto B, a situação é diferente. Observem a vegetação. Tem água, luz solar. Então, as plantas conseguem sobreviver neste local. Este local aqui fica no Pantanal, no Mato Grosso, no Brasil. Questão 2. Escolha a palavra do quadro que melhor completa a frase. Vamos ler estas 3 palavras. Produzem, escondem, encontram. A frase está aqui, ó. Vamos ler a frase. As plantas, tananã, o próprio alimento. Então, qual dessas 3 palavras completa a frase? Produzem, escondem, encontram. Agora, na página 38. A brincadeira do tucunaré na comunidade Panará. Perancô, um professor da escola indígena, criou a brincadeira do tucunaré. Para criar a brincadeira, Perancô se inspirou no comportamento desse peixe, o tucunaré, que também é usado na alimentação dessa comunidade indígena. Você tem aí no seu livrinho esta imagem. É a imagem do tucunaré. Vamos ler os dados deste animal, que é um peixe. Nome: tucunaré. Tamanho: 40 centímetros em média. Onde vive? Locais profundos de rios. O que come? Pequenos animais, principalmente peixes menores que se encontram em águas profundas. Vamos ouvir o texto sobre como o professor Perancô criou a brincadeira do tucunaré. Certo dia, quando pescava, Perancô observou o vai e vem dos peixes e reparou como os menores perambulavam por águas rasas e o tucunaré, peixe grande, não saía do fundo, por mais que quisesse pegar os peixinhos menores. Quando eles chegavam no raso, o tucunaré ia até certo ponto e voltava para o fundo. Agora na página 39. Questão 1. Onde o tucunaré vive? Quando eu li os dados do animal, lá tem onde vive. Locais profundos de rios. Vamos escrever aqui, ó, no espaço da. Eu escrevo aqui, vocês escrevem aí, ok? Locais profundos de rios. Questão 2. Do que ele se alimenta? Também li lá. Ele come pequenos animais, principalmente peixes menores que se encontram em águas profundas. Mas essa resposta fica grande para a gente colocar aqui.
poderemos reduzir pequenos animais. Mas lembrem-se, principalmente peixes menores que se encontram em águas profundas. Eu vou escrever aqui: pequenos animais. Questão 3. Que tal brincar com os colegas a brincadeira do tucunaré? Observe a imagem e acompanhe a leitura e a explicação do professor. Olha aí a brincadeira vista de cima. Olha essa legenda aqui. As bolinhas amarelas representam os tucunarés, né? E a bolinha preta, os peixinhos menores. Então, cada bolinha dessa é uma criança. Os tucunarés vão pegar os peixinhos menores e prender aqui no fundo. Ó, já tem 2 presos. A palavra fundo. Este lado de fora é a parte rasa. O tucunaré não pode ficar na parte rasa. Observem, ó, que ele só fica na parte funda. E a brincadeira é como? Os peixinhos menores entram no espaço mais fundo para ser pego pelos tucunaré, mas não pode deixar ser preso. A brincadeira é interessante. De repente, a gente, quando voltar, podemos adaptar essa brincadeira lá na escola. Uns serão tucunarés e os outros peixinhos menores. Vamos continuar nossa aulinha no próximo vídeo.